Presidente, aproveitando que o senhor citou a Venezuela e Nicolás Maduro, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, eles Mas já eleições não fizeram garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Tá? Por isso que E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o Lula também, seja bem-vindo para mais um vídeo meu. Ô, Lula, espero que você assista esse vídeo aqui. Eu vou responder imediatamente o que ele falou. A democracia pode ser um conceito relativo. Ele fala ao mesmo tempo. Eu gosto da democracia, então, se é relativo, é possível que nem todo mundo goste do que para ele é democracia. E, portanto, se as pessoas não gostarem do que para ele é democracia, ele não aceitaria, então, a definição dos outros. Boa, te pegamos logo na entrada, Lula. Pessoal que está me assistindo e é novo por aqui no canal, eu sou o Carlos Leão, sou venezuelano, estou há 5 anos morando aqui no Brasil, sou formado em ciências políticas, eu sou a pessoa mais improvável que iria escutar o vídeo do Lula. Eu imagino que no momento que ele deu essa resposta sobre as eleições na Venezuela, ele falou, ó, o que pode dar errado? O pior que pode acontecer é que me escute um venezuelano que mora no Brasil, que entenda o que aconteceu na Venezuela, que saiba explicar o que acontece na Venezuela, que fale português, que faça vídeos falando de política sobre a Venezuela. É muito improvável que isso aconteça, mas aconteceu, Lula. Eu tô aqui, parabéns. Vamos lá. Eu vou reagir ao vídeo do senhor presidente Lula e depois a gente faz alguns comentários em relação a isso, tá? No que respeita especificamente da Venezuela. A gente não vai entrar aqui em assuntos, obviamente, relacionados à vida política do presidente. E vamos lá. eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos... Ele esquivou a pergunta 2 vezes, até agora, 2 vezes. De amigo da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, a Fundação Jimmy Carter participaram, o Colin Powell, que era o secretário de Estado americano, participou, sabe? A Condoleezza participou, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral. Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro. Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Todo mundo é como Lula, que perdeu do Collor, aceitou o resultado, que perdeu 2 vezes do Fernando Henrique Cardoso, aceitou o resultado, vai para casa lamber suas feridas, como diria o Brizola, e se prepara para outra luta. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Então é preciso que a gente também fique um pouco atento para a gente não ficar apenas fazendo refrão sobre coisas que a gente às vezes não conhece profundamente. Nós temos um problema na Nicarágua, eu vou conversar com o presidente da Nicarágua, porque tenho relação para conversar, sabe, que eu acho que tem que resolver o problema com a igreja, mas acabou e cada país toca o seu destino. Vamos lá. O senhor presidente Lula,
Fico bastante impressionado, né, pelos últimos comentários sobre respeitar resultados. As pessoas precisam respeitar os resultados. Eu imagino que você queria associar isso a que a oposição venezuelana não respeita os resultados. Eu já tenho feito vídeos sobre isso, falando que as pessoas só acusam que a direita, que já expliquei que não existe partido de direita na Venezuela, pelo menos nos últimos 25 anos de política. E acho que nem na história da Venezuela. O que existe são partidos de oposição e partidos tradicionais, mas que já eram de esquerda, que estavam antes do Chávez. E esses partidos, por serem oposição, foram chamados de esquerda. E o Lula sabe disso, ele sabe disso. E, falando de respeitar resultados, eu vou falar, meu querido presidente, que o chavismo e o madurismo, portanto, ditadores, não aceitaram resultados aonde a oposição ganhou. Eu trouxe não nem 2, nem 3. Eu trouxe 10 momentos nos quais a ditadura venezuelana não aceitou os resultados nos quais a oposição tinha ganho através do voto popular. Já que você falou que democracia é relativa, talvez o grupo que apoia vocês, talvez está nem aí para essas eleições. Mas, como você falou que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil, é importante que você saiba quais são esses 10 momentos nos quais a galera que você apoia, como Maduro, não aceitou os resultados. Logo em 2004, produto de um referendo revocatório para tentar tirar o Chávez, no qual o Chávez ganhou, apareceu o que é uma lista de Tascon de um falecido deputado de sobrenome Tascon. Ele divulgou essa lista onde apareciam as pessoas que tinham assinado um ano anterior para que esse revocatório pudesse continuar em frente, para que pudesse acontecer a eleição. E no momento em que essa lista foi revelada, apareceram os nomes de pessoas que eram funcionários públicos, de ministérios, de secretarias, dos estados e municípios. E essas pessoas foram expostas nos seus locais de trabalho. A Corte Interamericana de Direitos Humanos se pronunciou sobre isso, senhor presidente Lula, falando que houve discriminação política. E acredito que foi em 2018 que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se pronunciou, 14 anos depois, baseado em um dos casos estudados, vários casos estudados, na verdade. 2004, mesmo eles tendo ganhado o resultado, eles foram perseguir as pessoas que tinham votado contra o Chávez, que tinham assinado para que o revocatório continuasse na frente, porque uma coisa era a assinatura e logo vinha a eleição. Recolher essa assinatura seria um dos passos para que o revocatório acontecesse. Segundo momento, 2007, reforma constitucional, aonde se queria colocar o Estado socialista. E outras formas de governo iam ser modificadas. Mas, ao todo, ia ser o início do que chamava o Chávez o Estado socialista. E ele perde esse revocatório. Ele perdeu. A população venezuelana falou, não queremos modificação na nossa Constituição. E o que ele faz em 2009? Aliás, antes disso, o Chávez fala para as pessoas que o que de fato tinha acontecido nessa eleição era uma vitória de merda. O presidente Chávez, que já faleceu. 2009, o Chávez volta querendo modificar a Constituição, mas ele faz através do Congresso, que era a maioria chavista, e eles conseguem uma emenda na Constituição para conseguir a reeleição definida, já que ele não podia modificar o tipo de Estado que nós temos na Venezuela, que é um Estado de direito, e ele não consegue colocar o Estado socialista, que ao final das contas é a continuidade do projeto de poder deles. Aí ele consegue através de a modificação da reeleição indefinida, ou seja, a perpetuidade do poder. 2009, ele consegue isso. Ou seja, uma pessoa democrática fala, cara, não vamos fazer isso, porque o povo já falou que não. 2009, numa eleição onde
uma das prefeituras mais importantes do país, que é a prefeitura de Caracas, que é a alcaldia maior de Caracas, que é tipo, fica na capital, Caracas, e tem a gestão administrativa dessa capital, é responsabilidade da alcaldia maior, que é a nossa prefeitura maior, no caso se fosse no Brasil. E o Antônio Ledesma tinha sido eleito através do voto popular para governar esse município. E o que fez o Chave, junto com o Congresso? Criaram uma figura paralela ao prefeito. Essa figura paralela foi chamada de chefe do distrito capital, onde eles deram preferência na assignação de recursos para fazer governo. 2013, o Maduro aplica o exemplo recebido pelo seu antecessor. E em 2013, numa eleição de governadores, num estado estratégico que era o estado Miranda, primeiro que o Chaves tira o Elias Raua para que seja candidato nesse estado contra o Capriles ganha do Elias Raua. E o que faz o Maduro depois? Porque já o Chaves tinha morto para a época, depois que o Chaves tinha assignado. Quando acontece a eleição, o Elias Raua perde aquela eleição e o Maduro assigna o Elias Raua como protetor do estado Miranda. Então tinha o governador e agora tinha o protetor. E respeitando a vontade popular do voto que tinha eleito um governador. 2015, a oposição consegue a maioria do Congresso, um momento histórico no país. E essa oposição ia tomar posse em janeiro de 2016. E o que faz o Congresso? Dias antes, dezembro de 2015, conforma um parlamento comunal para que tivesse funções em paralelo ao parlamento legítimo eleito através do voto. É uma forma de respeitar a vontade popular. Mas não para por aí, presidente. 2017, cria-se a Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte, que ela já carece de origem legítima, que dá a ela legitimidade, porque nós tínhamos um Congresso maioria opositora. E o chavismo decide, em 2017, graças a que o Tribunal Supremo obedecia a ordens do Maduro, de tirar as funções do Congresso opositor, declarar que estava em desacato e apoiar a convocatória da Assembleia do Maduro, Assembleia Nacional Constituinte. Essa mesma Assembleia, obviamente, a sua Constituição, no momento que ela se forma, já desconhece a eleição de 2015 pela segunda vez, porque a primeira aconteceu em 2015 com a criação do Parlamento Comunal. 2017, criando-se a Assembleia Constituinte, é uma segunda facada na Constituição do país, na nossa democracia. Mas não para por aí. Essa Assembleia, aproveitando de tudo que estava acontecendo paralelo no país, você sabe muito bem disso, que até a Procuradoria-Geral do país, que era a Luísa Ortega Dias, muito amiga do Chaves, aliada do Chaves, teve que fugir do país por denunciar que isso aqui era um desacato à Constituição e que era uma quebra ao fio constitucional. Não sou eu que estou falando. Não é relatividade democrática. São fatos. E essa Assembleia Nacional Constituinte, aproveitando essa divisão e os protestos que estavam tendo na rua, faz o seguinte: convoca, adiantando as eleições de governador para uma data em que nem todo mundo estava preparado. E nessas eleições há exemplo de governadores que foram de oposição, que obtiveram essas governações, né? Porque mesmo assim pessoas se candidataram. E houve o caso muito famoso de 5 estados, que eu tenho por aqui anotado. Sim, 5 estados. Do estado Táchira, quem ganhou aquela eleição foi a senhora Leide Gomes. E o que faz
o Maduro depois? Coloca o protetor Freddy Bernal. No estado Mérida, Ramon Guevara ficou de governador naquela eleição. E o que faz Maduro? Coloca de protetor o Jason Guzmán. Nueva Esparta, o Alfredo Dias consegue aquela eleição. E o que faz o Maduro? Coloca o Carlos Mata Figueroa como protetor do estado. E ainda tem outro estado, senhor presidente. Tem 2 estados ainda que eu vou colocar aqui de exemplo, para que você veja como funciona a democracia na Venezuela. O estado Anzoátegui coloca o Aristóbulo Sturi. Logo, no estado Zulia, que o Guanipa foi o vencedor, aparece o Javier Francisco Arias Cárdenas como protetor daquele estado. Então você me desculpa, mas isso é não reconhecer os resultados. E o Guanipa, eles tiraram a governação dele porque ele foi o único candidato, porque os outros eles colocaram governos paralelos, mas do Guanipa eles tiraram a governação. Por quê? Porque ele não quis tomar posse na frente do Congresso Nacional Constituinte, porque ele considerava essa instância como ilegítima. Eles tinham que se tomar posse com o Conselho Legislativo do Estado. E eles modificaram isso para que os governadores só se recebessem posse do seu cargo diante da Assembleia Constituinte e não no Conselho Legislativo. Já o Maduro ameaçava: governador que não reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte e não me reconhecer como presidente, não vai tomar o cargo de governador. Isso é não respeitar os resultados. Mas vamos lá, que eu acho que eu estou escasso ainda de informação, né, com esses governos paralelos que foram criados, protetores. Em 2016, vou pular um ano antes. Em 2016, tinha que ter acontecido o referendo revocatório para tirar o Maduro do poder, porque era a metade do período de governo dele. Mas o que eles fizeram esse ano todo? Boicotar o revocatório. Anular o procedimento. Para que desse, para demorar, né? Porque já em 2017 aconteceu tudo isso que estou falando. O revocatório era para ter acontecido em 2016. Mas a cereja do bolo viria em 2018, quando vai ter a eleição presidencial de novo, mas a oposição diz: cara, mas a gente ganhou o parlamento em 2015, a gente tentou tirar o Maduro com o revocatório em 2016, a gente ganhou 5 governações em 2017 e colocaram governos paralelos. Para que a gente vai participar se já essas eleições estão cantadas? O que vai acontecer se houver algum vencedor? E a oposição diz: a gente não vai participar, aliás, porque a eleição estava sendo convocada pela Assembleia Nacional Constituinte, adiantando as datas também. Nem o Conselho Nacional Eleitoral, que era o nosso Tribunal Nacional Eleitoral, tinha como legislar, porque a Assembleia Nacional estava por cima deles. E aí em 2018, mesmo assim, acontece a eleição, e a cereja do bolo é o seguinte: 54% da população venezuelana não votou. 54% de abstenção. São dados. Lula. São dados. Mas assim, houve denúncias do que chamam pontos vermelhos, que era uma espécie de pequena barraquinha perto dos centros de votação, contrariando a lei de processos eleitorais na Venezuela. E esses pontos vermelhos eram responsáveis por monitorar as pessoas que estavam votando. Não, você vai votar? Beleza. Ah, você tem o carnê da pátria, que é um RG paralelo também, porque nós temos o nosso RG na Venezuela e eles criaram outro. E você pode ter o RG venezuelano, mas isso não te garante que eles te deem a bolsa de comida. Você tem que ter o RG deles e se cadastrar no site Pátria. Aí eles serão, as pessoas que iam votar, aí eles tinham que passar nessa barraca e se cadastrar nesse site Pátria, porque era o site que eles iam ter o acesso para as comidas e as coisas no bairro onde eles moravam. Aproveitando o clientelismo político e vantagismo político. Então são 10 momentos
nos quais os processos eleitorais foram amanhados na Venezuela. 10 momentos, 10 aspectos, chamem-os como vocês quiserem. E ainda, vou te dar um presente, Lula, talvez com o meu sotaque venezuelano, falando português, eu possa reproduzir as palavras enviadas numa carta de uns amigos que você talvez conheça, porque são de esquerda na Venezuela. Estou falando da carta enviada por ex-ministros do Chávez devido às suas declarações sobre a Venezuela, de que a Venezuela é uma narrativa. Essa carta foi enviada pelo ex-ministro, no caso, Rodrigo Cabezas, que foi ministro do Chávez, ministro de Finanças, Héctor Navarro, ministro de Educação, Analisa Osório, ministra de Meio Ambiente, e Oli Millán, ministra de Economia Popular. Você deve lembrar dela, ou deles, né, na verdade. Mas vamos ler as palavras que eles te enviam, Lula. Vamos tentar reproduzir fielmente o sentimento deles ao escreverem essa carta para o senhor. Respeitado presidente, estamos escrevendo para você da Venezuela, o país onde nascemos e vivemos. Fazemos-lo por obrigação, depois de ouvir palavras suas que justificam, talvez sem querer, a autocracia governante na Venezuela, a deriva autoritária e, portanto, antidemocrática do senhor Nicolás Maduro. Não é uma narrativa construída. Não responde a nenhum plano de propaganda daqueles que se opõem a ele. E o mais grave do ponto de vista humano, deixou e continua a sair muitas vítimas. Senhor presidente, sabe que a autocracia venezuelana ousa postular orgulhosa e desavergonhadamente a aliança cívica, militar e policial para justificar sua tentativa de hegemonia política e social. Com ela, pretendem se manter no poder, custe o que custar e custe o que custar, tornando o seu projeto político intolerante com quem pensa diferente, eliminando o Estado de Direito baseado na separação dos poderes que controlam, principalmente o judicial e o eleitoral, bem como a polícia política, a fim de ameaçar, perseguir, assediar, deter e torturar aqueles que se opõem democraticamente a eles pelos movimentos políticos e sociais. E como se não bastasse, através da intervenção antidemocrática dos sindicatos e violando a Constituição, impõem contratos antitrabalhadores aos trabalhadores que fizeram com que os salários na Venezuela estivessem entre os mais baixos do mundo. Tudo isso sem benefício do grande capital. Ao ouvi-lo falar nesta última segunda-feira, 29 de maio, é surpreendente, senhor presidente, que você se esquive, sem nenhuma justificativa, da grave violação dos direitos humanos em nosso país. Você deve saber que a Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos das Nações Unidas verificou em 2 relatórios que o governo venezuelano cometeu violações grosseiras dos direitos humanos de maneira generalizada e sistemática, execuções arbitrárias, tratamento cruel e tortura, que constituem crimes contra a humanidade. Com a zombaria do devido processo legal e da legítima defesa estabelecida, centenas de vítimas foram submetidas ao terror do Estado. Nesse exato momento existem 281 pessoas presos políticos na Venezuela, segundo a ONG Foro Penal. Você deve saber que o senhor Maduro retirou a Venezuela do sistema interamericano dos direitos humanos para evitar o escrutínio universal e desfrutar da maior impunidade. Senhor presidente, não sabe que quase todos os jornais impressos da Venezuela foram fechados
que mais das 300 estações de rádios foram canceladas, que os principais canais de televisão do mundo democrático estão proibidos de transmitir em nosso país, que mais de 50 páginas de sites informativos são bloqueados eletronicamente, que existe autocensura em nossa mídia. A presidência brasileira não sabe que os principais partidos políticos da oposição foram cassados por decisão do Supremo Tribunal de Justiça e que, nesse exato momento, estão tentando fazê-lo com o Partido Comunista da Venezuela. Estas últimas questões nos remetem ao bem mais precioso da vida humana, a liberdade. Não se trata de preconceitos contra alguns governantes. Estamos diante de uma ordem política opressiva que persegue e aniquila a liberdade. Além disso, senhor presidente, como se não bastasse o que resumimos nas linhas anteriores, os casos de corrupção nas últimas semanas foram revelados com valores de várias dezenas de bilhões de dólares que desapareceram nas mãos dos administradores. Em um país onde os hospitais não funcionam e a educação está em um dos seus piores momentos por falta de recursos, falam, sem margem para justificativas demagógicas, de um governo, o de Nicolás Maduro, divorciado dos interesses do povo, especialmente os trabalhadores. Nós, que assinamos esta carta, sempre fomos militantes da esquerda democrática e progressista. A partir desse ideal, ousamos exigir, senhor presidente Lula da Silva, que o senhor e seu governo sejam solidários e coerentes com uma solução democrática para a crise política, econômica e humanitária da Venezuela. E assim como as vítimas, entre elas, os mais de 6 milhões de venezuelanos forçados a migrar, e nunca com os seus perpetradores. Com os melhores votos para você e para o povo do Brasil, sinceramente. Em Caracas, Venezuela, 31 de maio de 2023. Eu fico muito indignado que a própria esquerda venezuelana tenha que suplicar para que sejam vistas as violações na Venezuela. Eu imagino que o povo brasileiro não sabe que a própria esquerda da Venezuela está pedindo que sejam vistas as violações sistemáticas na Venezuela. Como bem descreve a carta, uma esquerda que se autodenomina democrática, mas que em algum momento foi passadora de pano também para o ditador Maduro, mas que hoje, anos depois, está vendo as consequências daquilo. Gostaria de encerrar então esse vídeo dedicando ao povo brasileiro que me assistiu, que sei que são milhares de pessoas. Se atrevam a escutar os venezuelanos e aos cubanos. Se atrevam a refletir a nossa história de mais de 24 anos, no caso venezuelano, e mais de 60 anos, no caso cubano. É assustador, talvez, que vocês não imaginem, por que tem mais venezuelanos no mundo falando das atrocidades da Venezuela? Por que tem mais cubanos no mundo falando das atrocidades de Cuba? E não tem o contrário. Venezuelanos indo pelo mundo defendendo o que acontece na Venezuela? Ou cubanos indo pelo mundo defendendo o que acontece na Venezuela? É assustador que ninguém questione isso. E aos que me acompanham, de sempre eu agradeço pela coragem de me assistir, porque eu sei que o conteúdo que eu compartilho não é vídeo curto, eu ia falar um aplicativo, vídeo curto, nem dançarinhas, não, de pequenos bailes, né, de 30 segundos. Os meus vídeos são para a gente aprender e refletir sobre os nossos países e como eles estão
sendo encaminhados para medidas autoritárias e o pior é que a gente está caminhando de pernas abertas. E ao presidente Lula eu desejo sorte e saúde para o senhor. Talvez com muita saúde você possa pensar e refletir das palavras que a cada dia você solta sobre a Venezuela e que deixe o povo venezuelano, pelo menos os quase 500 mil venezuelanos que estão no Brasil, os quase 10 mil venezuelanos indígenas que estão no Brasil, os 7 milhões e 300 mil venezuelanos que estão no mundo espalhados, as suas falas nos deixam indignados. E nós não estamos saindo nas ruas para fazer protestos. Nós estamos fazendo a nossa parte. Porque isso é a democracia, não é relatividade. A democracia são fatos e a liberdade de expô-los. Nada mais do que isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço enormemente. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Deixem aí o seu comentário e marca aquela galera. Marca, agora sim, libero. Marca para que todo mundo assista aí esse negócio, para todo mundo aprender. A gente se vê em outro vídeo. Me segue aí no YouTube, Carlos José Leão. Me acompanha lá.